Olha esse caso agora, que é um caso chocante que aconteceu em Ribas do Rio Pardo, cidade a 96 quilômetros de Campo Grande. Uma mulher de 34 anos foi presa depois que a filha morreu por desnutrição. A criança tinha apenas 2 meses de vida e a prisão aconteceu em flagrante. A Dani Robidarte traz mais detalhes sobre este caso. Dani, bom dia. Bom dia, Jaque, para você e para todo mundo que nos acompanha. É um caso realmente chocante que começou quando a polícia descobriu que, na verdade, uma menina tinha dado entrada morta no hospital municipal da cidade. A partir daí, então, a polícia iniciou a investigação que concluiu que a causa da morte se deu por desidratação e também por desnutrição. Então, a mulher, a mãe da criança, foi encontrada e foi presa devido às condições em que a menina estava. A criança vivia com a mãe e também com a avó na residência. Segundo a polícia, o caso aparenta então ser de omissão de fato pela mãe e ela ainda tentou incriminar a avó da criança que morava na mesma casa. A Polícia Civil divulgou ainda que a criança não tem o nome do pai no documento de identificação. Mas questionada sobre a paternidade da menina, a mãe disse que o possível pai pediu o exame de DNA para só então disse que faria o registro da criança. Esse possível pai da menina, ele será também identificado então pela polícia e vai ser chamado para ser ouvido ao longo das investigações. O corpo da menina foi encaminhado para o IML, o Instituto de Medicina Legal, e vai passar então pelos exames periciais. A mãe da menina deve responder por homicídio qualificado com agravante de ter sido praticado contra menor de 14 anos. Volto com você, Jaque. Muito obrigada, Dani. Agora, uma coisa que eu quero aí chamar a atenção desse caso, eu tô achando ótimo que a polícia também está penalizando o homem desta brincadeira, né? O pai dessa criança que não tinha nem sequer colocado o registro do nome dessa criança. Então, sim, a mulher teve toda aí a culpa, vamos colocar assim, no que aconteceu por não ter alimentado esta criança. Nós aí também temos que lembrar, né, gente, que existem muitas mulheres que às vezes estão em situação totalmente vulnerável. A gente não sabe totalmente a história desta mãe que foi presa porque então deixou a criança chegar a passar fome, chegar a um caso de desnutrição, mas a gente sabe também que existem muitas maneiras de pedir ajuda. Então, se você está aí numa situação desesperada, você que de repente é mãe solo, precisa trabalhar, não tem como cuidar dessa criança, enfim, peça ajuda a não chegar a esta situação. E aí, como eu estava falando, o lado do homem também de ajudar a essa mãe, de ter essa responsabilidade diante de uma paternidade. Diante de um filho que você trouxe ao mundo junto com essa mãe. Não é só culpa de um, é culpa dos dois, sim, com certeza tem que ter esse peso também em cima desse pai que abandonou essa criança.